Vamos começar a trabalhar, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho do céu. Bom dia. Eu quero cumprimentar os jovens da minha classe. É o seu dia hoje, né? Realmente eu chamo vocês de meninos e meninas, né? Mas eu faço isso com muito carinho. Não é nada de desprestígio, não. Chamar vocês de meninos e meninas. Ouça aqui alguma coisa que eu li de manhã hoje e gostaria de você compartilhasse disto. Não perca em nenhuma circunstância o seu equilíbrio interno e emocional. Por maior que seja a tempestade que o envolve, não perca a serenidade e a paciência. Todas as tempestades passam, o choro pode durar uma noite, a alegria virá pela manhã. E se soubermos receber os reveses com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo do barco. Quando os discípulos o chamaram, nervosos, ele acalmou tudo, a tempestade. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino para que as tempestades da sua vida se acalmem ao seu lado. Talvez eu estou falando para mim mesmo isto, mas para algumas pessoas também que precisa. Quem não passa os seus problemas, suas dificuldades, suas lutas, não é verdade, meus irmãos? Quem não os tem? Nosso assunto hoje é: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É a petição da oração do Pai Nosso. Nós estamos quase encerrando. Domingo que vem, Dona Gelzinha vai dar a penúltima lição, e a última lição eu pedi ao presbítero Inaldo que vai encerrar. E a nossa próxima revista já foi escolhida. Já está sendo pedida. Possivelmente no último domingo já vamos distribuir já as revistas novas. Eu não dei um versículo para a senhora, não, Dona Dilma? Só ler. Fica sem. Eu estava distribuindo os textos aí, alguns ficaram sem receber. A perdoa, olha, você já prestou atenção na oração do Pai Nosso? Perceberam que alguns crentes têm muita dificuldade de orar o Pai Nosso? Eu fui numa igreja pregar alguns anos atrás e o pastor disse que havia proibido a igreja orar o Pai Nosso. E naquela igreja não orava o Pai Nosso. Por causa dessa expressão aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós encontramos em Mateus capítulo 6, esse texto eu não dei para ninguém, Mateus capítulo 6, versículo 14, e Lucas 11, 4. Se alguém achar para antes de mim, pode ler. Mateus capítulo 6, esse eu vou ler, versículo 12, que diz... pode ler. Porque se perdoares aos homens... Não, capítulo 12, versículo 12, leia. Começa do início. E perdoa-nos, pode ler. É isso mesmo, pode ler. 6, 14. É? Então você está lendo 6, 12. 6, 12. Não é esse texto ainda não, estou pedindo ler. Não é o texto por enquanto que eu dei para a senhora não. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E lá em Lucas capítulo 11, versículo 4, também há a expressão que lá Lucas dá nome aos bois, como diz, dá nome a essa dívida. Ele diz no capítulo 11, versículo 4, perdoa-nos os nossos pecados, dívidas, lá em Mateus significa pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Já é a lição de domingo que vem, que a Dona Geusina vai dar. Perdão que Deus nos dá e perdão que nós devemos dar. Essa petição inclui esses dois assuntos. Aliás, deveria ser até duas lições, né?
Devia ser duas lições: o perdão que Deus dá e o perdão que devemos dar. Leia Daniel 9:9. Quem pegou esse versículo, leia. É um, é dois. O perdão que Deus nos dá. Agora, o perdão que devemos dar. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, esses dois versículos aqui. O perdão que devemos dar, o perdão que nós recebemos de Deus e o perdão que devemos dar. Eu disse que essa lição devia ser dividida em duas lições. Na verdade, um trataria o perdão que Deus nos dá e o perdão que nós devemos dar. A lição passada, estudada domingo passado, que a dona Gelzinha nos deu, falou sobre o sustento diário. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que chama atenção em você nesse... Isso é do domingo passado, só para relembrar. O que chama atenção para você esse pedido? Dá-nos hoje, né? Por que não pedir para a semana inteira? Que passa cada dia para o seu mal. Eu acho que duas coisas chamam a atenção. Um é dar-nos hoje para a gente estar orando todos os dias no contato com Ele. E não pedir para que meu povo fizer o pedido que estraga. Não pedir logo com uma... A tendência seria o seguinte: se eu pedir para uma semana, não pedia mais nada, eu ficava aguardando isso aqui, esquecia de tudo. Eu pedi para uma semana, Deus prometeu uma semana, todo dia. Alguma coisa no Velho Testamento parecida com isso. O que foi? O maná. O maná tinha que ser colhido a porção para cada dia. Se você colhesse mais, o que aconteceria? Apodrecia. Agora havia um dia da semana que você podia colher por depois 2 dias. Qual o dia? No sábado, né? De sexta para sábado, né? Ao sábado não podia recolher. Então você colhia para 2 dias. Então, quando chegou na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a mesma coisa: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? Aí amanhã, Senhor, pede de novo. Isso significa que Deus quer uma relação conosco diária. Deus quer uma dependência nossa dele todos os dias. Ai de nós, se nós quebrarmos esse relacionamento diário com Deus. Então, aqui é só dessas duas coisas que me chamou a atenção. É uma petição, essa petição, o pão nosso cada dia, dá-nos hoje, é uma petição para o corpo. E Jesus nos ensinou que a respeito do nosso corpo, que não vos inquieteis com o dia de amanhã, e está relacionado também com essa petição cada dia. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Alguém tem aí o texto, Mateus 6, 25, 33, 34, pode ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu Aí está a resposta. Por que pedir o pão cada dia? Porque basta cada dia o seu mal. O grande problema é que muitas pessoas estão até em psiquiatras porque estão querendo viver a vida 2, 3 dias de uma vez. Não funciona. Mas todos nós temos a tendência. Há um problema daqui a uma semana para a gente resolver, a gente está vivendo esse problema já uma semana antes. Isso traz um desgaste para a gente terrível, não há ninguém, acho que ninguém aqui está isento disso. A gente começa a pensar em problema, vai acontecer daqui uma semana. A quinta-feira próxima, a Adriana vai colocar o catéter. Os irmãos, orem nesse sentido. Sexta-feira começa a aplicação de remédios. Aquele negócio, dá uma semana para frente. Como a gente sofre, né? Por que não pensa a coisa cada dia? E ela está sempre, papai e mamãe, vamos viver
cada dia por sua vez. Está mais sábio que a gente, viu? Mas aí a Bíblia fala isso, né? Que vivamos cada dia por sua vez, que basta cada dia seu mal. E agora, depois desse pedido, vem 2 pedidos especiais. É o de hoje, perdoa as nossas dívidas, e o de domingo que vem, e não nos deixe cair em tentação. Domingo que vem o assunto é isso, não nos deixe cair em tentação. Então, meus irmãos, note bem que esses 2 pedidos mostram-nos uma das coisas importantes, a preocupação de Jesus com a nossa alma. Ele está mais preocupado com a nossa alma, mais importante é a nossa alma salva, perdoada, liberta do domínio do pecado, do que o corpo alimentado. O mais importante para Jesus em relação à nossa vida é que nós estejamos com os nossos pecados perdoados. Não tenhamos esse relacionamento cortado entre nós e Deus por causa do pecado. Isso é mais importante que você estar bem alimentado espiritualmente. A alma não morre, sabe disso? A alma não morre, ela é imortal. E por isso mesmo nós não podemos entrar na presença de Deus com os nossos pecados. Quem tem Isaías 59, 1 e 2, leia aí, por favor. Mas a única coisa que nos separa da comunhão com Deus são os nossos pecados. A mão do Senhor não está encolhida para nos poder salvar, seus ouvidos não estão surdos para não poder nos ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. A única coisa que nos separa da comunhão e do amor de Deus é o pecado. Isso quebra a nossa relação com Deus inevitavelmente. Então, nós temos o nosso símbolo de fé, fala alguma coisa sobre isso. Irmãos, eu estou sempre citando o nosso símbolo de fé, porque o nosso símbolo de fé é o resumo das doutrinas que nós cremos. O nosso símbolo de fé fala sobre isso e diz: perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós também perdoamos nossos devedores. Pedimos que Deus, por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente os nossos pecados. Quando eu oro, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos o nosso devedor, a primeira parte, pedido perdão, pedimos que Deus, por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente. O pecado não tira a nossa salvação. Leia alguém que está com o Salmo 51, 7 e 12, por favor. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Note bem, o pecado não tira a nossa salvação. Isso é a coisa que todo crente ia aprender, pôs na cabeça. Eu custei aprender isso, viu, gente? Eu aprendi. Eu já estava quase no seminário. Eu nasci não era crente, não nasci crente, né? Porque ninguém nasce crente. Mas eu estava no seminário, comecei a estudar esse assunto e eu percebi que a minha salvação era eterna. Que eu nem perdia mais. Mas isso não deveria me levar a uma vida folgada e fazer o que eu quisesse fazer. Como eu me lembro de uma pessoa que falou isso: vai achar que eu estou salvo, eu vou viver a minha vida, aproveitar a minha vida, vou ficar de bobo aí. Então eu falei com ele: você não é salvo não, porque o salvo não pensa assim. Mas eu pensei o seguinte: a minha salvação é eterna. Então a Bíblia dizia que eu não perco a salvação, eu não perco minha salvação, depois eu estou salvo. O crente deve guardar isso, as 7 chaves, viu? Você está salvo, minha irmã, meu irmão, você está salvo, tem certeza disso. Nada mais lhe tira a salvação, nem o demônio, nem o inferno inteiro.
te tira a salvação, mas tira a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi perdeu a alegria. E há muitos crentes dentro das igrejas que já perderam há muito tempo a alegria da salvação. Estão salvos, vão para o céu. Vão para o céu. Mas aqui no mundo demonstra isso no desinteresse de frequentar a igreja, no desinteresse de ler sua Bíblia, no desinteresse de orar, no desinteresse de comungar com os irmãos. Isso é falta. Ali perdeu a alegria da salvação. A alegria da salvação nos dá a alegria de estar aqui junto com os irmãos, arrastando um pé, ou de qualquer maneira estar aqui com os irmãos, presente com os irmãos, que isso faz bem à nossa alma. E quando estamos na casa de Deus, temos reverentemente nos portar na casa de Deus, estamos diante do Senhor. Isso é importante, mas há muitas pessoas que perderam isto. Por isso Davi perdeu, mas ele perdeu porque ele cometeu uma série de pecados, né? Ele cometeu uma série de pecados que levou a afastar do Senhor, e o pecado, como eu acabei de olhar há pouco, a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Separa de Deus a alegria da salvação, não nos separa da salvação que Deus nos dá. Essa definição do nosso símbolo de fé que diz: pedimos que Deus, por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente os nossos pecados. O que quer dizer isso? Essa definição nos ensina que nada, note bem, nada de nossa parte pode ser feito para se alcançar qualquer espécie de favor da parte de Deus. Eu vou até repetir isso, viu? Porque é muito importante. Essa definição de que pedimos que Deus, por amor de Cristo Jesus, nos perdoe gratuitamente nossos pecados. Essa definição nos ensina que nada de nossa parte pode ser feito para se alcançar qualquer espécie de benefício de Deus. Não podemos expiar. É a expressão teológica que significa não podemos expiar, ou não podemos purificar a nossa própria culpa. E as nossas melhores obras que nós praticamos, nada significa perante a santidade de Deus. Quem tem Isaías 64, 6 aí, pode ler. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós luxamos com a folha, e as nossas iniquidades como ninguém derrubará. Caramba, isso aí me arrasou, me acabou. As nossas boas obras são como o quê? Trapos de imundícia. O que você faz com trapo em casa? Joga fora, joga no lixo, né? Joga no lixo. As nossas boas obras são como trapos de imundície. Quanta gente hoje, quantas crenças, pessoas que vivem na prática de boas obras, achando que com isso consegue o céu. Tem que fazer boas obras para os outros, né? E faz boas obras para os outros. Os espíritas são os que mais têm instituições de caridade. Por quê? Porque eles creem que é fazendo benefício para os outros que eles são salvos. Agrada a Deus, Deus está tendo palma para você, coisa boa você fez. E o que a Bíblia ensina é que nenhuma obra nossa, por melhor que seja, compra qualquer favor de Deus para nós. Já foi lido o texto que eu mandei ler? Já foi lido algum texto agora há pouco nesse sentido? Foi, né? Então, meus irmãos, a única... É por isso que Deus, então, já que nós não temos nada, nós fazemos sagrado a Ele, nada que nós fazemos pode comprar qualquer favor dele, Ele mandou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, e assim cumprir todas as ordenanças que Deus havia ordenado para Israel cumprir por meio dos seus mandamentos. Deus deu os seus mandamentos, e para que a pessoa agradasse a Deus, tinha que cumprir todos os seus mandamentos. Mas o nosso símbolo de fé pergunta: todo homem guarda a lei de Deus? Nenhum mero homem, desde a queda de Adão, guardou perfeitamente, ou poderá guardar perfeitamente a lei de Deus. Então,
Como é que podia agradar a Deus? Se ninguém podia cumprir perfeitamente a lei de Deus, então, o que Jesus fez? Deus cumpriu por nós. Todas as ordenanças que Deus deu para Israel cumprir por meio de sua lei, Jesus cumpriu. Todas as profecias, toda a lei que apontava para Jesus, Mateus 5,17, quem tem esse texto? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Alguém diz, Cristo veio para revogar a lei, ele revogou? Não, ele cumpriu. Se ele revogasse, não teria sentido mais. Mas tem sentido para nós, porque ele veio, ele não revogou as leis, ele cumpriu as leis, e com isso ele creditou, nossa expressão aqui, creditou em nossa conta a sua justiça pessoal, transferindo a sua justiça para nós, assumindo com isso o débito que nós temos para com Deus. Perdoa as minhas dívidas. Eu não posso perdoar. Eu não posso eu mesmo me perdoar. Eu tenho uma dívida com Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, Cristo, com o cumprimento de todas as profecias, de tudo que anunciou a respeito dele, que nós que tínhamos que fazer e não podíamos fazer, e Deus mandou o seu Filho fazer por nós, ele creditou em nossa conta a sua justiça pessoal, transferindo sua justiça para nós, assumindo o nosso débito para com Deus. E é exatamente, meus irmãos, baseado nessa obra, que chamamos obra sacrificial, foi nos dado o direito do perdão de Deus e a responsabilidade de, perdoados por Deus, perdoar os nossos ofensores. E assim podemos manter comunhão com Deus e com o próximo. Aliás, há duas coisas importantes que fazem com que nós tenhamos comunhão com Deus e com o próximo. Primeira, sermos perdoados por Deus, senão não temos comunhão com Ele. Segunda, perdoar aqueles que nos ofendem. Perdoa as nossas dívidas. Há 3 fatos que a lição divide aqui, a lição em 3 fatos. Os irmãos já falei uma vez, vou repetir. Aí os irmãos estão com a lição na mão, falei, pastor, não está falando nada da lição que eu já li aqui, a divisão está aqui. Eu falei que eu teria liberdade de fazer o assunto dentro. Às vezes eu uso algumas frases da lição, mas o tema é o mesmo, viu? O tema é o mesmo. Então há 3 coisas aqui, 3 fatos a observar no estudo desse tema. Perdoa as nossas dívidas. Primeiro, todos nós temos uma dívida com Deus, todos nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E João disse, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Se você é mentiroso, então você está pecado, né? Todos pecaram, todos. Não existe um ser humano no mundo que não tenha pecado, a não ser Jesus, que era homem também, mas era Deus. E a Bíblia diz mais, o apóstolo João diz, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, e Deus não habita nele. Segunda coisa, todos nós temos que confessar a nossa dívida. Todos nós, se somos devedores, se nós temos uma dívida com Deus, todos nós temos em algum momento da vida, nós temos que confessar essa dívida. Se vós confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo, vos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Terceira coisa, todos nós precisamos do perdão dessa dívida. Então vamos analisar a lição sobre os 3 aspectos. Não é isso? Sobre esses 3 aspectos. Todos nós temos uma dívida diante de Deus. Nós vimos lá que dívida é esta. O evangelista São Lucas diz, pecado. A nossa dívida que Mateus fala, perdoa as nossas dívidas. Essa dívida, o evangelista São Lucas diz que é pecado. Todos nós temos uma dívida diante de Deus. O pecado é uma dívida, uma grande dívida, e cada pecador é um devedor. Todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Lucas diz que esse pecado, essa dívida é pecado. Eu não vou ler de novo não, porque eu não sei se pedir para alguém ler esse Lucas 11:4, pediu não? Alguém pegou isso? Eu já citei, se já foi dito, inclusive não precisa nem ler mais. Então essa dívida precisa ser paga. O pecado é uma dívida. E por causa dos nossos pecados, nós somos culpados e colocados debaixo da condenação de Deus. A menos que esse débito seja pago, nós levaremos sem dúvida o castigo de Deus. E a punição que Deus dá para aqueles que não pagam essa dívida, né? Por causa dos seus pecados, é a morte eterna. Ele diz, a alma que pecar, o salário do pecado é a morte. Então, a lei de Deus, aquela lei que ele transmitiu para através dela nós vivêssemos e agradássemos a Deus, que nós não podíamos cumprir, e Cristo cumpriu por nós, a lei de Deus nos condenou. Morte eterna. Salário do pecado é a morte. Mas Cristo, através da sua morte, cancelou, outra expressão bonita, né? Cancelou o nosso escrito de dívida contra Deus. Quem tem aí Colossenses 2, 13 e 14? E a vós outros que estavam mortos, Presta atenção nisso aí. pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que costumava por ordinâncias, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na Eita, que beleza. Olha aqui o crente, oh, graças a Deus. E dá aquele aleluia que não tem tamanho, né? Ele cancelou o escrito de dívida que eu tinha com Deus. Eu tinha uma dívida com Deus. Nós tínhamos. uma dívida que a gente não podia pagar. Exatamente isso, minha irmã. Quando eu não posso pagar uma dívida, o que eu devo fazer? Quando eu não posso pagar uma dívida, o que eu tenho que fazer? Tentar fazer. Eu devo Marcília, por exemplo, R$1.000. Marcília não tem condição de pegar você. Nem hoje, nem amanhã, nem depois, nem daqui a um ano. Marcília, dá para perdoar? Ele, não. Você vai pagando pouco a pouco. Hoje existe uma modalidade aí que o governo criou. Devo, eu sei que devo, mas não posso. Outro diz o seguinte, outra expressão diferente. Devo e nego. Isso é, eu vou pagar um dia. E hoje é uma lei fácil, né? Eu tenho visto coisa aí na televisão, o cara deve aí R$20.000, vai lá na conciliação lá, e você paga 15. Porque o cara é o seguinte, eu devo 20 para fulano, não vou poder pagar nunca. Então, o que o conciliador faz? Ele pode pagar 10, tá bom? Claro, se eu ver ele perder 30, eu pego só 20. E essa é essa lei hoje. E tem muitas pessoas que estão aproveitando disto. Mas enquanto isso, o nome está lá no Serati, né? No Serati. E depois a gente limpar o nome. Mas eu não vou pagar nada, eu vou ficar sem pagar. Que daqui a pouco eu faço uma conciliação, pago só a metade. Não sei se alguém... Tem um negócio disso também. Eu achei interessante isso aí, viu? Essa semana mesmo houve um turno aí enorme de pessoas fazendo, renegociando suas dívidas, né? Renegociando suas dívidas. E às vezes abatimento mais de 50%. Então, o cara deve tanto. Eu fico bom o seguinte, o cara ganhava 1.500 por mês. E ele devia 20 mil de cartão de crédito. Esse cara tem doído na cabeça? É louco. Cartão de crédito é uma grande coisa. Comecei a usar cartão de crédito esse ano para cá, sabe? Porque eu não tenho nada na minha... Mas uma vez, outro dia eu bati o cartão de crédito, moço, assim, olha, seu cartão de crédito está sem crédito. Então, crédito não, é débito, não, crédito de jeito nenhum. Eu não tenho cartão de crédito, de débito. Ou pago hoje ou não pago
quando é depois. É verdade? Mas a gente, outro dia uma pessoa que eu sei que não tem lá seus recursos muito grandes, gente, é gente crente, hein? E nos exibiram na minha casa 21 cartões de crédito. Vai perder a casa, viu? Vai perder tudo daqui a pouco. Mas o que eu tenho com isso? Nem vocês também têm nada com isso. Jesus disse na cruz, qual foi a última palavra de Jesus na cruz? A última palavra, ele disse 7 frases na cruz. Qual é a última? Está consumado. João 19, 28 a 30. Quem tem esse texto? João 19, 28 a 30. Quem tem esse texto? E a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A palavra está consumado significa que ele tinha cumprido tudo que falou a respeito dele, tudo que ele tinha que fazer para a nossa salvação. A palavra está consumado é a palavra grega tetelestai. A palavra tetelestai no grego é usada no comércio, que significa acerto de conta, isto é, está pago. Está consumado significa estar pago. A promissória foi resgatada. O que você faz quando uma promissória é resgatada? O que você faz com ela? Guarda na gaveta? Rasga. Então, olhe bem, a palavra tetelestai, de uso no comércio, significa acerto de conta, está pago, está consumado, está pago. A promissória foi resgatada e rasgada. E a sentença de condenação foi tirada. A condenação do pecado é a morte, já vimos isso. A alma que pecar morrerá, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus disse tetelestai, está pago. Nossa dívida com Deus, por causa dos nossos pecados, foi paga por Jesus lá na cruz do Calvário. Isso se chama graça. Efésios 2, 8 e 9. Não dei para ninguém isso não. Olha, a Bíblia toda é bonita, mas tem versículo na Bíblia que você lê e você estremece, né? Também em relação à nossa vida cristã. Pela graça sois salvos. Não é pelos seus méritos, não é porque você tem seus olhos azuis, não é porque você faz boas obras, não é porque você pertence à igreja presbiteriana, não é porque você pertence a uma religião qualquer, não é porque você é boazinho, você é bonzinho. Pela graça. O que significa isto? Já falamos lá. Não depende de nada de você. Um favor imerecido. Pela graça sois salvo por meio da fé. Ah, peguei o pastor. Ah, eu tenho a fé, é a minha fé. Mas a fé é Deus que deu. Ah, o versículo seguinte disse: isso, essa fé que você tem que levou a sua salvação, não é sua também não, meu irmão. E que é dom? Presente de Deus. Olha aqui, o que você participou da sua salvação? Nada. Gente, essa é uma das coisas que na Bíblia que às vezes me leva até a me emocionar. É isso aí. Quem sou eu para Deus se lembrar de mim? Ainda perguntei essa semana a uma pessoa: quanto tempo a senhora é salva? Ela disse: olha, eu acho 40 e poucos anos. Eu tenho um pouco mais de tempo. Para mim tem não sei quantos anos. Foi antes de Deus formar o mundo que Ele me elegeu para a salvação. A Bíblia diz: antes da fundação do mundo, a dona Olinda foi salva. São Moacir foi salvo, a dona Gelzinha. Fomos salvos no plano de Deus.
Então, e além de tudo, ele nos conhecia pelo seu nome. O seu nome está lá rolado no livro da vida. Você entende isso, não? Entende? Eu não. Reverendo Heber dos Campos, no livro dele, diz assim, que nossa salvação é uma coisa que foi feita fora de nós. Fora de nós. Como é que a gente... Aliás, Deus nem me consultou. Você acha que ainda pode fazer alguma coisa para ganhar essa salvação? Ele nem me consultou. Fora de nós, dependendo só de Jesus. Só Jesus, só Jesus. Ele já me conhecia antes de criar o mundo. Ele nem me consultou se queria ser salvo. Porque se ele consultasse os homens, você quer ser salvo ou não? Você sabe qual foi? Se você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Se você fizesse essa pergunta para os homens, inclusive nós tivéssemos incluído e dependesse da resposta que nós dessemos, sabe o que a maioria escolheria? Inferno. Hein? É o mundo, o inferno. Nós escolheríamos, se fosse escolha nossa, meus irmãos, lá é mais quentinho, com esse frio todo, né? O inferno. Preparado para o diabo e seus anjos. Meu Deus, vocês me atrapalharam aqui, viu? Então, isso é graça, que pela graça sois salvos por meio da fé. E a fé não é sua, não. Deus te elegeu para a salvação, você nasceu, cresceu, alguns já crescem no Evangelho, não cresce salvo, como eu, no meu caso, na família crente, um dia me converti. Outros vivem um mundo, aproveitam o mundo, fazem as piores arneiras no mundo, corrompe-se até o que pode pensar de corromper, mas se é um eleito de Deus, um dia Deus coloca a fé no coração dele, ele crê. Porque fé todos nós temos, a fé comum todos nós temos. Todos nós temos fé em alguma coisa. Agora, fé salvadora é aquela que Cristo colocou no seu coração. O dia que você aceitou Cristo com o seu Salvador. Alguns sabem o dia que aconteceu isso. Ah, eu estava na igreja tal, o pastor estava pregou sobre esse texto aqui, eu guardei, ou então foi a mensagem, ou aquele irmão me evangelizou tal dia. Lembra exatamente o dia que você se converteu. Outros não. Aconteceu paulatinamente. Principalmente filho de crentes, viu? Filho de crente não sabe às vezes quando que se deu. Uns sabem. O dia que se deu isto. Eu não me lembro o dia que eu fui salvo. Eu fui salvo, tenho certeza disso. Será que não? Deus me livre. É isso aí. Nossos pecados eram infinitos. Eu sempre tenho dito isto. Tem umas coisas maravilhosas. Os nossos pecados, o pecado que o homem cometeu era infinito. E a consequência do pecado é o quê? Morte. Qual seria o pagamento meu para com os meus pecados? Eu teria que morrer por isso. A que vantagem teria isto? Na inteligência de Deus, Deus planejou isso da fundação do mundo. Não, eu tenho que alguém morrer por todos. Como o pecado nosso era infinito, Deus tinha que escolher um homem infinito para morrer pelos outros. Para pagar a culpa dos outros, um homem infinito. Agora, esse homem nunca existiu. Então Deus ficou, o que eu vou fazer? É isso? E que Deus fez? O que Deus fez? Tinha que ser um homem infinito para o seu lugar. Existisse homem infinito? Então o que ele fez? João 1,14. Alguém tem esse texto? Não, 1 João 14. Evangelho de João. Acho que não coloquei para ninguém ler. E o verbo e habitou entre nós. O que Deus fez? Deus tornou-se homem. Deus pode morrer? Deus pode morrer? E um homem pode morrer? Então Deus tinha que fazer-se um homem. Olha, vocês arrepiaram a cabeça de vocês nisso aí. O pecado é infinito, um homem infinito. O homem infinito não existia. O que Deus fez? Deus se fez homem. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus não pode morrer, mas ele transformou-se em homem, e o homem pode morrer. Ele morreu pelos nossos pecados. Você pensa nisso, meus irmãos, que a sua salvação não é tão fácil que você imaginou, não? E às vezes você entra nesse banco aí, fica alisando banco o ano inteiro e não descobre a grande privilégio que você tem de Deus te salvar, nos salvar.
Deus se fez homem para morrer em nosso lugar? Isso é coisa que passa pela cabeça do homem, não passa pela nossa cabeça um caso desse aqui, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, primeira coisa. Segunda coisa, todos nós temos que confessar a nossa dívida com Deus. Nós somos pecadores, temos uma dívida com Deus, e todos nós temos que confessar essa dívida. Se não temos com que pagar, eu adiantei agora há pouco, né? Falei da minha dívida com o Moacir. Se não temos com que pagar, o que eu tenho que fazer? Pedir perdão. Então Jesus ensinou: perdoa-nos as nossas dívidas. E o apóstolo João, lá na primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, diz o quê? Esse não está com ninguém. Se confessar os nossos pecados, para nos perdoar os pecados. Então Deus perdoa. O que Deus exige de mim para que me perdoe? Que eu confesse que sou pecador. Outra coisa, né, pastor? Às vezes as pessoas falam assim: perdoa os meus pecados. Mas Deus quer que você confesse um por um, dando nome a cada pecado. É uma coisa meio interessante o seguinte. A gente fala os nossos. É mais fácil, é claro. Senhor, perdoa os nossos pecados. Eu peco, o pastor também peca, o presbítero também peca, a irmã tão santinha também peca. É isso que eu quero dizer. De dizer perdoa os nossos pecados, na linguagem que o salmista disse: contra ti somente pequei. O físico era mal. A expressão lá do filho pródigo: pequei contra ti e contra o céu. Ele podia usar muitos argumentos lá, né? Davi podia dizer o seguinte: eu pequei, sim, mas a mulher também ficou lá nua, tomando banho lá em frente à minha casa, eu vi, pequei. Quer dizer, ela foi culpada. Eu tenho lá do tempo de Adão e Eva. Por que você fez isso, meu caro Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. E você, mulher, por que você fez isso? Ela foi a serpente, Senhor. E a serpentinha, pobrezinha, nessa hora não podia falar mais, você tinha sido castigada, levou a culpa do pecado de todo mundo. E até assim hoje. Mas o que tem que fazer? A confissão é o quê? Individual. Tanto é que não adianta pedir que Deus perdoe o pecado dos outros. Não adianta, eu sempre falo isto. Embora que essa expressão nosso pecado também pode ser assim, a gentileza, né? Dificilmente fala publicamente eu. Nós significa eu. Perdoa os nossos, né? Então seriam os meus pecados. Porque o próprio texto fala, né? Perdoa as nossas. As nossas. Esse nós está incluída a minha pessoa, não é isso? Salmo 32:5. Quem tem? Eu já vou falar com a senhora, já falo. Salmo 32:5. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais visitei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Pois não, obrigado. Fala, dona. Eu posso pedir sobre Deus perdoar o pecado de alguém, ou só de um povo. Na verdade é o seguinte, que não adianta eu pedir perdão porque alguém perdoou fulano se ele não está disposto a confessar os seus pecados. Não é verdade? É coisa meio pessoal, né? Então essa confissão pressupõe o quê? Arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecado. Sem arrependimento não há confissão, não há arrependimento. Sem confissão de pecado, sem arrependimento não há confissão de pecado. E Deus requer um coração contrito e arrependido, meu caro Inaldo. Salmo 51, 17 e 4. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido. É isso que Deus agrada. Ó. Versículo 4 também. 4 é do 52. É? Não, mas ele está errado. É 51 mesmo. É 51 mesmo. Peguei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu juízo. Essa confissão pressupõe arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecado. Deus requer um coração contrito, arrependido.
e confesse seus pecados. Agora, o que é arrependimento? Como é que você sabe que você se arrependeu? Eu conheço o pecado. Está indo no caminho certo. Eu conheço o pecado. Há 4 coisas que definem o arrependimento. 4 coisas, quer ver? Primeiro, o arrependimento é reconhecer o pecado. Primeira coisa. Você reconheceu o seu pecado. Depois você vai me dizer o que é arrependimento e remorso. São 2 coisas diferentes. Então, arrependimento, primeiro, é reconhecer o pecado. Eu sou um pecador. Se você não fizer isso, não há perdão. Se você achar que é um bonzinho, eu não faço o que o fulano faz. Eu não faço o que o fulano faz. Eu me acho uma pessoa boa. Primeira coisa, reconhecer o seu pecado. Segundo, confessar o seu pecado. Terceiro, deixar o pecado. E quarto, voltar para Deus. Lê o Isaías 55, 7. Quem tem aí? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdão. Lê esse versículo de novo, por favor. Como é que começa? Deixe o perverso o seu caminho. Deixe o perverso o seu caminho e converta-se ao Senhor. Então, o arrependimento começa com reconhecer: eu sou um pecador, e confesso isso para Deus, e deixo. Porque esse negócio é o seguinte: o senhor está lá, faz as coisas erradas e pede perdão, e amanhã faz de novo. Ele está reconhecendo que é um pecador, está confessando que é pecador, mas não deixou. E finalmente volta para Deus. Qual a diferença entre o arrependimento sincero e o remorso? Por exemplo, vamos usar um personagem, Judas Iscariotes. Ele traiu Jesus. Ele reconheceu o seu pecado? Reconheceu. Ele confessou o seu pecado? Confessou. O que chegou lá no templo? O que ele fez quando chegou no templo? Trair o sangue inocente. Com essa expressão, ele disse as 2 coisas. Eu sou um pecador e confesso que sou um pecador. Mas faltou as demais coisas. O que é? Deixar o pecado e voltar para Deus. Ele foi lá para uma árvore, se enforcou e morreu. Faltou isto. Então, muita gente está na igreja, não estão arrependidos, estão com remorso. Eu falei muito aí no conselho da igreja sobre isto. Aqueles pecados que vêm no conselho, começou a cometer falta e coisa e tal. Aí o conselho toma conhecimento e chama a pessoa e diz: por favor, não fala para minha família isso. Não, mas tem que falar sim. Vai avisar publicamente na igreja seu pecado. E se a coisa é mais séria, é adultério, vai dizer que você quebrou o 7º mandamento. Publicamente, sua família esteja ou não na igreja. Mãe, por favor, não fala, eu estou tão arrependido. Mentira, você está com remorso que descobriu. Se não tivesse descoberto, você ia fazer as coisas erradas do mesmo jeito. Ia continuar fazendo. Mas como alguém descobriu, puxa vida, eu estou arrependido. Não, você está com remorso. Está com remorso. Porque tem que se expor. Tem que confessar o pecado. Reconhecer o pecado. Confessar o pecado. Deixar o pecado. E voltar para Deus. E enquanto você não fizer esses 4 passos, não há arrependimento na sua vida. Arrependimento é o primeiro passo de volta para Deus, para o perdão dos nossos pecados. Terceira coisa, todos nós precisamos do perdão dessa dívida, e quem perdoa é Deus. É prerrogativa de Deus perdoar o pecado. Marcos 2:7. Marcos 2:7. Não dê para ninguém? Quem encontrou? Eu vou repetir isto. Todos nós precisamos do perdão dessa dívida. E quem perdoa é Deus. É prerrogativa de Deus perdoar os pecados. Marcos 2:7. Porque fala deste modo, se tiver blasfêmia, quem pode perdoar pecados, senão Deus? Quem pode perdoar pecado? O padre pode.
Ele não fala isso? Filho, teus pecados estão perdoados. Faça as quantas orações, Pai Nosso, Santa Ave Maria, você está livre disso. Perdão é prerrogativa de Deus. Você pode até, como um líder de igreja, depois de uma pessoa demonstrar arrependimento, você pode até declarar uma pessoa perdoada. Mas perdoar, só Deus pode perdoar. Só Deus pode perdoar os pecados. E a Bíblia diz uma coisa interessante: onde abundou o pecado, supera. Então não há tamanho de pecado, em quantidade de pecado não pode ser perdoado. Alguém cometeu muito pecado. Eu já conversei com pessoas assim, falando do evangelho com eles: fulano, pastor, ou então Abel, não tem jeito, eu sou um homem pecador, mas faço coisas absurdas, eu já pequei muito na minha vida, não tenho nem direito de entrar no céu. Aí eu digo, a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é, sempre a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. Aliás, eu sempre digo isso nas minhas orações. Eu apelo para a graça de Deus e a sua misericórdia e digo: são melhores do que a vida, que a Bíblia diz isso, que a graça é melhor do que a vida. E a graça e a misericórdia são maiores do que os meus pecados vis. Se eu pequei muito, mas a graça de Deus e a sua misericórdia são maiores do que os nossos pecados. O que diz lá mesmo? Sobreveio a lei para que se amputasse a ofensa, mas o pecado superabunda. Há uma tradução que diz: onde a pecado abunda, superabunda a graça. Imagina. Se a pessoa se acha muito boazinha, ela também não tem direito ao céu, porque ela já nasceu em pecado. Claro. Coisa boa você mexeu aí. Você sabe que por muitos anos eu achei que a criança não tinha pecado? Como algumas crianças dizem, né? A criança vai ser pecadora depois que ela pecou com consciência do que ela fez. Não, senhor. O que Davi disse? Nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Aquele nenenzinho lá no ventre da mãe grávida já é pecadora. É gerado em pecado. É isso que a Bíblia diz. Eu custei entender isso. Eu estava querendo ser bonzinho mais do que Deus, achando, não, criancinha, pobrezinha, tão inocente, né? Morreu, vai para o céu. Se ela é eleita, vai. Se não é eleita, não vai. Deus é coerente, né? Porque o pecado é por imputação, mas a salvação também é por imputação. Claro, realmente, está me ajudando muito a esse negócio aí, vocês falando isso aí. É verdade. Então, note bem. Eu estou aqui, nem sei aonde mais, vocês me atrapalharam todos aqui. Todos nós precisamos do perdão, dessa dívida. E quem perdoa é Deus, parei aqui. E onde abunda o pecado, superabunda a graça. Somente o credor pode perdoar um débito. Claro, eu sou devedor dos meus pecados com Deus. Só o credor. Eu não posso chegar... Olha, eu estou devendo uma dívida lá para fulano de tal, estou devendo uma dívida do Zé Faria lá. Sabe que... Não, eu te perdoo. Não, só ele vai dizer se está perdoado ou não. Só o credor pode perdoar a dívida, né? E todo pecado é contra Deus. Outra coisa interessante. Porque às vezes a maioria do nosso pecado é diretamente contra Deus. Eu peco contra minha esposa, eu posso pecar contra os meus filhos, eu posso pecar contra o meu irmão, mas todo pecado é contra Deus. O que diz o filho pródigo? Contra ti somente pequei e fiz o que era mal. O que diz Davi? Pequei contra ti, Senhor. Eu estava dizendo, não terminei. Falar que sou pecador nesses termos é mais difícil. Quando dizer nós, inclui muita gente. Eu sou pecador, mas fulano também é, o pastor aqui também é, o presbítero também é. Perdoa os meus pecados. Os meus pecados. Contra ti somente pequei. Nenhum homem pode perdoar pecado. O perdão é um ato da livre graça de Deus. Quem tem Isaías 43, 25? As tuas transgressões por amor de mim, o teu
Deus perdoa o seu pecado por amor de você? Olha, gente, tem umas coisas muito interessantes, né? Eu mesmo, Deus quer confirmar, eu mesmo perdoo os vossos pecados por amor de mim, não é por amor de você não. E deles, pecado então, perdoar então é esquecer. Será que Deus esquece? Por amor de mim, voltando lá atrás, para que meu nome seja santificado. Ah, sim, eu já falei algumas vezes o seguinte: o pai vê o filho comete algumas coisas erradas, o pai está sempre para defender a família. Às vezes a maioria, não, meu filho não é assim, não faz isso. Ele está querendo que limpar o nome da família, né? E quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele quer limpar o nome da família. Você é meu filho, você é sem vergonha, safado, mas eu te perdoo por amor de mim, porque não quero um filho desobediente, não quero um filho mau. Quer falar alguma coisa, Faria? Aqueles povos que a gente sente que ele sente que a gente ofendeu a ele ou qualquer coisa, e a gente não tem possibilidade de pedir perdão a ele. Como é que é? Deus perdoa? Claro, você perdoou, ele se problema com Deus, né? Se você perdoou, ele não perdoou porque foi ele que me provocou. Mas a Bíblia ensina diferente. Ele diz: se você tem alguma coisa contra o seu irmão que pecou contra você, olha aí, a iniciativa do pecado foi de quem? Do outro. Vá até ele e reconcilia com ele. Note bem que quando Jesus disse que alguém pecou contra nós, a culpa é lá dele, ele que pecou contra mim. Mas a iniciativa de pedir perdão é minha. Vá até ele e reconcilie-te com ele. Então, como você disse, é uma coisa difícil. Eu não tenho nada com isso. O cara que me torrou a paciência, o cara que fez o estudo comigo, ele vai para o raio que o parta. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Você tem que ir até ele e pedir perdão. Eu acho difícil o perdão de Deus para conosco, é na mesma proporção do nosso Claro, perdão. exatamente. Aliás, o sentido é esse, dessa expressão aqui. Por amor de mim mesmo, Deus perdoa porque é do caráter dele perdoar, sem ver em nós qualquer mérito. Nada em nós pode merecer o perdão de Deus, nem nossas lágrimas, nem nossas boas obras. O perdão é através do sangue de Jesus. Cita um versículo aí, fala isso. E o sangue nos purifica de todo pecado. Todos os nossos pecados estão pagos pelo sangue de Jesus Cristo. É o que diz lá a nossa declaração, lá na nossa confissão de fé. A Bíblia fala do pecado, põe alguns termos no pecado, alguns nomes. Não vai dar tempo para vocês lerem o texto, não. Vou pedir perdão, não vai dar tempo. Mas a Bíblia fala que perdoar é tirar o pecado. Eu vou só citar o texto, você não vai dar tempo para ler mais. João 7:21. Perdoar é cobrir os pecados. Salmo 85, 2. Perdoar é apagar os pecados. Isaías 43, 25. Perdoar é desfazer nossos pecados. Isaías 44, 22. Perdoar é lançar nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias, eu falei quem teve dificuldade em encontrar Miqueias? Quem é que? Eu pedi Miqueias, porque o texto era mais fácil. Eu falei com a dona Débora, eu vou dar para o senhor, porque esse texto não é fácil encontrar Miqueias na Bíblia, né? Hein? Miqueias capítulo 7, versículo... Miqueias capítulo 7, versículo 19. Aqui fala, perdoar é lançar nossos pecados na profundeza do mar. Significa lançar os pecados em lugar inacessível. Perdoar é esquecer. Eu voltei a dizer o seguinte: você acha que Deus esqueceu os nossos pecados mesmo? A palavra esquecer aqui não tem sentido de, não lembro não. A palavra esquecer tem um sentido, não vou cobrar mais os seus pecados. Você acha, gente, eu era criança, eu era adolescente, alguém me ofendeu, eu lembro disso claramente até hoje. Mas não tenho vontade de revidar mais isso. Não estou dizendo por causa pessoal, estou dizendo em tese. Eu não quero mais revidar essa pessoa. Eu não tenho raiva dela. Eu perdoei. Agora a expressão, eu perdoo, mas não esqueço. Mentiroso. Você não perdoou coisa nenhuma. Quando se perdoa, esquece. Isto é,
não cobra. É o marido e a mulher brigados, entendidos. Aí quando vai voltar e diz, você fez isto, né? A mulher, o casal se separou porque a mulher queimava muito feijão. Sabe que a mulher que casa queima tudo mesmo, não é verdade? Se não aprendeu a cozinhar é um problema. Queima frango, queima tudo, põe tudo para lá e queima tudo. Então o casal se separou. Não estou falando de vocês jovens aqui não. Então o casal separou que a mulher queimava muito feijão. Aí separaram. Aí depois de muito tempo os dois se encontraram. Ô bobinho, mas que coisa bobagem nós fizemos, né? Nós separamos porque você falou que eu queimei o feijão, eu fiquei com raiva e separei, né? Falei, pois é, mulher, que coisa boa. Mas você queimou feijão sim naquele dia, né? Não peguei, não queimei. E brigar de novo. O que ele fez? Ele perdoou? Perdoou? Não. Ele cobrou? Ele cobrou de novo. Então não. Eu tenho que continuar aqui para terminar. A segunda parte do pedido de oração. Pensou que tinha esquecido, né? Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Ixi, a vida. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Por isso, nem todo crente pode orar o Pai Nosso. É o único lugar na Bíblia que dizemos para Deus fazer como eu faço. Assim como eu perdoo. Perdoa-me, Senhor. Então, se você não perdoa as pessoas, não faça oração do Pai Nosso, não. Porque você está pedindo exatamente que Deus te castigue. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos as pessoas que nos devem, as pessoas que nos ofenderam. Não está falando de dívida material. E nós perdoamos as pessoas que nos ofendem? Se não perdoamos as pessoas que nos ofendem, eu estou pedindo que Deus me castigue. Cuidado com isto. Isso é muito sério. Tá certo? Então, essa expressão aqui é o único lugar na Bíblia que dizemos para Deus fazer como nós fazemos. Jesus ensinou nessa petição que não basta apenas pedir perdão, também precisamos perdoar o próximo. E perdoar é condição para sermos perdoados. Esse texto quer que se leia. Mateus capítulo 6, 14 e 15. Perdoar é condição para sermos perdoados. Quando Jesus terminou a oração do Pai Nosso, ele disse isso. Mateus 6, 14 e 15. Vou ter lido. Porque se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste não perdoará. Se, porém, não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco Jesus não perdoará. Puxa vida, olha. Se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Está aí. Ou então não é verdade isso aqui, a Bíblia não vale nada. Se perdoar os homens suas ofensas, o vosso Pai perdoará. Se vós não perdoardes aos outros suas ofensas, o Pai não perdoará. Então perdoar é a condição para sermos perdoados. E só, meus amados irmãos, quero terminar dizendo isso. É só pela graça de Deus que nós somos habilitados a perdoar de coração, porque não está em nossa natureza voluntária perdoar ninguém. Você não perdoa ninguém, você perdoa ninguém porque você gosta. Aqui é bom perdoar. Essa é a grande verdade. É só pela graça de Deus que somos habilitados por Deus a perdoar de coração, porque não é natureza do homem a ideia de perdoar ninguém. Odiar, sim, não custa nada. Você sabe que os filósofos antigos, pagãos, eles ensinavam a vingança como a legítima e válida, e diziam, quando provocado você pode vingar. Aliás, havia uma lei assim, né? A lei do passado era assim, não é? O que a lei dizia? Olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Agora, alguém diz, mas para que Deus criou uma lei desse jeito? Olho por olho, dente por dente. O que Deus criou essa lei no tempo do Velho Testamento
é para botar controle nas pessoas. Porque qual a tendência sua quando alguém lhe dá um tapa na cara? Você dá 10 nele. Geralmente o nosso revide é muito mais... Porque a outra nos bateu, por exemplo. Ou eu estou dizendo bater, pode ser outra atitude qualquer que te irritou. Ele fez aquilo, mas a tendência natural sua é você fazer maior para com ele. Você ofendê-lo mais ainda, você machucá-lo mais ainda. Então Deus disse, não é assim não. Se alguém arrancou um olho seu, você pode só arrancar o olho dele. Olho por olho, se alguém quebrou um dente seu, você pode só quebrar um dente dele, não 2. É isso que Deus colocou. Isto é, colocou limite nas coisas. Essa é a lei do Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente. Quer dizer, você me tratou mal, eu te trato mal. Você me trata bem, eu te trato bem. Eu lhe fiz um grau de sofrimento, eu posso causar a você o mesmo grau, não mais do que aquilo que você me fez. É isso aí. Então, esse é o ensino da vingança, e quando nós provocado, você pode vingar, e se somos perdoados, precisamos perdoar. Se você foi ofendido 70 vezes 7, você deve perdoar 70 vezes 7. Isso é facílimo, não? Por amor de Deus. Deus não pede nada fácil para a gente, não. Mas é isso que a Bíblia ensina. E meus amados irmãos, para que a nossa dívida com Deus seja perdoada. E você acha que nós fizemos para com Deus menos do que aquilo que as pessoas fazem conosco? O que nós fizemos com Deus foi muito maior do que qualquer ofensa que alguém lhe possa fazer. E Ele nos perdoou, pagou a nossa dívida. Ele disse, tetelestai, está pago, você não deve nada. Alguma pergunta? Espero que não. Bom, domingo que vem a dona Geusina vai dar aula sobre não deixeis cair na tentação. E depois o presbítero Hinaldo vai arrematar aquela parte que não está no original da Bíblia, né? Essa parte final da oração do Pai Nosso não está na Bíblia. Ah, sim. Pode falar. Nós estamos, a classe Monte Sião está ganhando esse concurso, mas já está lá quase achando a roupa na cerca, né? Pouca coisa. Então, um ponto só. E então a sugestão que foi dada aquele dia, agora a irmã está cobrando isso aqui, é para que toda a classe, além de ler e estudar, pelo menos um só capítulo entre 4 e 17. Como a família está aqui, todos reunidos, podia escolher as pessoas, né? Já deu? Eu tenho um pouco de medo, viu? Sabe porque só dá aquele capítulo e assim as duas não vão ler na hora, vai falar, hein? Que nós dividimos e nós vamos ser responsáveis por nós já garantimos. Ah, sim? Então? Nós estamos pedindo para que leiam. Todos leem, daqui a 15 dias, capítulo 4 a 17 do livro de Josué. Leia. Lembra que essa classe está ganhando. E queremos ganhar, porque a outra vez nós fomos até no último dia, pois perdemos. Com a resposta não tinha nada a ver. Mas o número que eu tinha escolhido, eu sabia. Então é o seguinte, vocês veem que realmente as duas irmãs aqui respondem, não sei se outras responderiam. Se um domingo as duas não estiverem aqui, o dia do concurso, eu não sei se os irmãos têm estudado. Estude, portanto, o capítulo 4 a 17 de Josué para responder no próximo concurso bíblico. Porque não é para mostrar ponto, não, gente, é para aprender a Bíblia. Eu estou lendo exatamente minha leitura da Bíblia, fazendo agora, e é exatamente esses textos aqui. A aula encerrou, obrigado, vocês todos. Nós temos uma visita aqui, dona Dinda, ou dona Orlinda, dona Linda, apresenta sua amiga que está nos visitando. Minha sobrinha. É sobrinha? Ela já veio outras vezes aqui. Obrigado pela sua visita. A Igreja Batista. Ah, sei. Sejam bem-vindas. Obrigado vocês todos por hoje, que Deus abençoe. Continue orando por nós, porque nós estamos orando por vocês. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração.
Nosso Pai, damos-te graça para a escola de causa da manhã, pela lição aprendida, pelo ensino da tua palavra, mesmo que nós não tenhamos aprendido nada, mas recordamos coisas que já sabíamos e que precisamos colocar em prática em nossa vida, Senhor Deus, esse ensino tão importante. Nós somos perdoados por ti, embora não haja em nós nenhum merecimento, mas o Senhor nos perdoou gratuitamente e nos capacitou a perdoar os outros. É difícil, Senhor, é difícil, é quase sobre-humano perdoar os nossos inimigos. A tua palavra diz que nós devemos perdoar os nossos inimigos, orar por eles, fazer bem a eles, porque assim estaremos amontoando brasas vivas sobre as suas cabeças. Ajuda-nos a dar-nos essa habilitação que de nós mesmos conseguimos. Abençoe esses irmãos, pertencem à classe Monte Sião, agradecemos pela vida desses irmãos. Continue trabalhando e trabalhando junto no estudo da tua palavra. A dona Geusina, que ensina a sua companheira nessa transmissão da palavra, que seja também muito abençoado. O presbítero Inaldo tem nos auxiliado. Abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, uma boa noite. À noite estarei pregando de novo aqui na igreja, né? Como eu sempre digo, se você não quiser ouvir de novo, não precisa vir, né? E o tema é muito estranho, né? Você viu?